No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o professor, escritor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Renato Janine Ribeiro nasceu em Araçatuba, São Paulo. Formou-se em filosofia pela USP, é mestre em filosofia pela Sorbonne, doutor e livre-docente em filosofia pela USP. É autor de diversas obras e artigos especializados. Dentre seus trabalhos, destacamos Ao Leitor Sem Medo, Hobbes escrevendo contra o seu tempo. A Etiqueta no Antigo Regime e como organizador, A Sedução e Suas Máscaras, ensaios sobre Dom Juan. Atualmente, Renato Janine Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política da USP. Tudo bem com você, Renato? Tudo bem, Elton. E você? Tudo ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Renato, eu gostaria de abordar essa sua trajetória acadêmica sobre dois aspectos principais. Um que aponta para a formação filosófica, outro que aponta para a sua formação literária. Então, vamos lá. Na formação filosófica, que aspectos relevantes, tendências seguidas ou praticadas e que publicações principais você gostaria de apresentar para nós? Na filosofia, o que sempre me interessou foi a filosofia política, mais do que outras áreas. Quer dizer, eu não trabalhei com teoria do conhecimento, trabalhei pouco com história da filosofia. O que me interessa é, sobretudo, a discussão das formas pelas quais as pessoas se organizam, constroem o seu mundo, se estruturam em termos de poder e, sobretudo, na direção da democracia. Para isso, é claro que eu estudei os clássicos, e principalmente Thomas Hobbes, que é, dos filósofos, um dos mais antidemocráticos, entre aspas, se assim podemos dizer. E, de certa forma, foi inclusive um trabalho de esmiuçamento de um pensamento que é muito lúcido, muito forte, mas que também tem uma série de problemas que nos permitem ver melhor problemas de nossa atualidade. Os autores que eu mais estudei são os autores clássicos, Hobbes, Rousseau, Locke, escrevi alguma coisa sobre eles, sobretudo o livro que você citou, Ao Leitor Sem Medo, que está sendo relançado, também A Marca do Leviatã, que foi o meu primeiro trabalho escrito, que é também sobre Hobbes, mas um livro mais fino, que saiu pela editora Ática faz tempo, ainda está em catálogo. E o meu interesse básico nessa direção hoje é como você lida com a ligação entre os afetos e as formas de poder. Quer dizer, nós temos uma estrutura, vamos dizer, várias vezes milenar, pela qual o autoritarismo gruda muito bem nos afetos das pessoas. As pessoas estão muito mais treinadas, tanto quem manda quanto quem obedece, a lidar com o afeto quando se trata de adotar uma postura autoritária, despótica, do que quando se trata de uma proposta democrática. A democracia, em qualquer nível que seja, até na relação de casal, é muito difícil. Quer dizer, nós não temos quase know-how. Quer dizer, tem 200 anos, talvez, em que a preocupação democrática tenha aparecido com uma certa constância no Ocidente, e ainda nesses 200 anos há ditaduras atrozes. Então, em meio a isso. Então, meu interesse é o interesse teórico de conhecer a filosofia política, mas o objetivo principal talvez fosse esse, quer dizer, como você repensa a filosofia política de modo a construir uma democracia que não seja apenas uma forma de organização política, mas seja também, sobretudo, uma maneira pela qual as pessoas vivam. Quer dizer, não esteja presente só na estrutura do Estado, partidos, governador, presidente, mas esteja presente nas relações de afeto e de trabalho. Agora, isso é uma constatação de fato. Por onde você vê caminhos de transformação dessa realidade? Olha, no que está o alcance de um pesquisador, que talvez não seja muita coisa, eu acho que é sobretudo esmiuçar essa relação entre o afeto e o autoritarismo. E, por outro lado, pensar como que o afeto pode ser construído de outra forma. Porque, de modo geral, o que a gente constata é que o discurso democrático é um discurso mais racional. E o discurso, e por isso mesmo ele é fraco no tocar os afetos. E, por outro lado, a estrutura nossa, a nossa formação que nos leva a querer algum tipo de segurança, de continuidade, se dá melhor quando alguém nos dá ordens e nós obedecemos sem pensar muito. Não é à toa que as figuras autoritárias são tão fortes, inclusive na política brasileira, e não é à toa que as outras figuras ficam fracas. Existe um lado, vamos dizer, prosaico às vezes na democracia. Existe um lado épico, às vezes, no autoritarismo.
E para você que é da área literária, dos estudos literários, acho que é fácil notar que a época pode atingir mais fundo as pessoas do que uma coisa prosaica, né? Eu acho que é por aí. Por outro lado, é a gente acompanhar qual é uma educação democrática que se faz ao longo do tempo, mas que é extremamente difícil, né? Quer dizer, especialmente no Brasil, onde a democracia restaurada ou instaurada desde 1985 não deu, nesse período ainda, mostras de ser um veículo eficiente para reduzir as desigualdades sociais. De transformação. Então, a democracia está com uma estrutura infecunda, pouco produtiva, daquilo que seria relevante e decisivo para o país, que é tornar essa sociedade justa. Então, desse ponto de vista, os governos sucessivos que tivemos desde a democratização se marcam por um fracasso fantástico, do ponto de vista de uma democracia que realmente se implante nos costumes, nos corações e mentes das pessoas. Ok. Bom, no decorrer da entrevista, eu acredito que a gente volte a ponto de aproximação com esse tema. E com relação à sua formação literária, como é que foi a sua aproximação com os textos literários? Quais são os estudos mais sistemáticos realizados por você e que publicações você tem nessa área? Olha, sempre a minha leitura da literatura foi um pouco a partir do viés das questões da política, do afeto, etc. Mas nessa direção, acho que há talvez 3 principais trabalhos. O Dom Juan, de que falaremos um pouco depois, um trabalho sobre Stendhal, o romancista francês Stendhal, que me interessou muito porque na obra dele aparece o medo com vigor muito grande. Os personagens têm medo de amar ou então têm medo de perder a posição social, um ou outro. Quem ama e tem medo de amar, não tem medo de perder a posição social. Isso se realça mais na alguma Vermelho obra Negro, Cartucha de Parma. E quem tem medo de perder a posição social é incapaz de qualquer nível, qualquer percepção afetiva. Então, isso me pareceu notável, como as coisas assim se constroem nos romances dele, e como mesmo num romance em que há personagens profundamente fortes, como a Cartucha de Parma, em que ninguém dos personagens relevantes de início dá a menor importância ao poder estatal, com o passar do tempo eles vão sendo agarrados por uma estrutura de mesquinharia, de controle, de espionagem, de sordidez, e vão sendo forçados a lidar com isso e são engolfados por esse processo de rebaixamento daquilo que é grandioso, que é belo no ser humano. E mais recentemente eu fiz um texto sobre Iracema de Alencar, que vai ser parte de um livro que eu devo lançar no ano que vem sobre o Brasil, um livro de filosofia política sobre o Brasil. Basicamente eu parti do comentário de que Iracema é um anagrama de América e, portanto, que Alencar fala de Iracema seria a leitura que ele faz do continente, do Ceará, do Brasil e do continente. E também do fato de que em Iracema, Alencar reelabora uma ópera italiana do século XIX, que é Norma, de Bellini. Só que a Norma de Bellini é uma ópera que termina com um clamor pela expulsão dos invasores, no caso da Gália, da atual França, dos invasores romanos. E Iracema termina com ela morrendo e legitimando assim a conquista portuguesa do Brasil. Então é uma virada totalmente pelo avesso. E acho que isso é significativo de como no Brasil nós pensamos esta ideia do descobrimento, da colonização, etc. Mesmo um autor profundamente simpático aos índios, como Alencar, acaba convalidando a submissão ao português, ao europeu. Quer dizer, a europeização do país, né? Uma coisa meio assim. Ok, Renato. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre essas aproximações e distanciamentos dos discursos da filosofia e da literatura. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.